mais um Pode Beleza na área. Eu sou o Fernando Pascoal, tô ao lado do meu coração. Gislaine Pascoal. Gente, mais um Pode Beleza nessa nova temporada. E eu não posso deixar de pedir para vocês. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe, Comenta. comenta, né, Gi? Bastante. Vocês não estão comentando já, Precisa de gente. Tem que comentário para comentar. engajar aí o negócio. Gente, eu tô ao lado da minha esposa. Olha como ela tá linda. Nossa. Olha, mudou o cenário, mudou até a mulher. Olha só, gente. Eita, não, a mulher é a Tá mesma. linda. Mulher Gente, é a hoje mesma. uma convidada, né, Gi? Para lá de especial, nós estamos nessa série maravilhosa que é Beleza com Propósito. E nós trouxemos uma pessoa incrível que a gente é apaixonado para compartilhar um pouco da história e tocar você, trazer transformação, né, para você, para os seus amigos, para profissionais da beleza, ou não, porque é uma história que inspira pessoas, Isso né? aí. Então nós estamos aqui com Cissa Barroso, Aplausos para elas. minha Ai, best, coisa gente, é linda. um prazer estar aqui com vocês, tá? Tudo nosso. Participando do Pod Beleza. E eu tenho certeza que todas as histórias, todo mundo que passa por aqui, ela sempre deixa um pouquinho, deixa uma mensagem e que Deus tem edificado a vida de muitas pessoas. É um prazer estar aqui participando mais uma Mais vez. uma vez. Mais uma vez. Deixe ver se bem a gente- claro isso. Vamos ver se a gente consegue contar toda a história dela hoje. Isso. Ou boa parte, né, Fê? É isso aí. Ô, Cissa, o Pode Beleza nessa nova temporada, a gente tá com uma série, chama Beleza com Propósito. A nossa primeira série foi Educação. A gente falou muito de educação. E hoje a gente tá falando de propósito. E eu queria saber da Cissa, qual foi o propósito da Cissa entrar na área do cabelo? Olha, o maior propósito de eu entrar na área foi porque eu tinha uma dor, né? Eu tinha uma dor. As pessoas não conseguiam fazer o meu cabelo, e nem o meu, nem da minha irmã. E a gente passava por muitas dificuldades, né, com o nosso cabelo. A aceitação, até a nossa própria aceitação do cabelo crespo era muito difícil. E isso me levou a buscar uma solução. E com isso eu fui aprendendo. Com 11 anos, eu decidi ser cabeleireira com 11, tá? E desde então, nunca mais. Toda Agora, decidida. agora com 30, Agora, Tá. com 30, 30 olha, anos. Com 18. 30, quem me dera. Agora com 18. Agora com 18, tá? Isso. Vamos lá. E eu decidi por causa disso, porque por causa da minha dor. Eu tinha uma dor muito grande em relação ao nosso cabelo. E eu queria criar uma história que não mudasse só a minha vida, mas que mudasse a vida das pessoas que estavam à minha volta. Olha só. Né? Porque eram várias mulheres negras, minha família, todos são negros, né? Então eu queria entregar para elas um resultado positivo em relação ao nosso cabelo. E eu comecei a cuidar do cabelo a partir dos 11 anos. Nossa, 11 essa anos. é uma dor, não só sua, é uma dor da maioria das pessoas que têm descendência africana. Porque o cabelo afrodescendente, ele tem uma particularidade tão grande para você mexer nele. E eu, como especialista em cabelo cacheado, eu posso falar isso para você, que às vezes ele não aceita que o profissional coloque a mão. Sim. Não é verdade? Você Uhum. que está mais tempo só mexendo com o cabelo cacheado, você pode falar isso melhor pra gente? De ter queimadura no couro cabeludo, alisa um lado mais do que o outro, Sim. né? E essa dor é muito grande para as mulheres negras, né? Essa dor é muito grande, porque para poder cuidar do cabelo afro, precisa-se ter uma visão ampla do terreno onde você está trabalhando, né? E as pessoas acham que o mecanismo é o mesmo, você trabalhar um cabelo liso e trabalhar um cabelo afro, e não é. Não é. E sem contar que é mais sobre uma identificação, você trabalha mais a identificação da mulher negra, né, do que necessariamente o cabelo. O cabelo você vai, com técnicas você consegue cuidar do cabelo dela, mas só que eu vi a necessidade de tratar um trauma que existia dentro dela, né? Então eu consegui, né, através da técnica, né, mostrar para elas a beleza que realmente existia dentro delas, que o cabelo dela é bonito e que existe uma essência, né? Existe uma mensagem a ser pregada através da sua beleza, através do seu cabelo. Isso é muito importante, né? Porque quando a mulher ela se sente menosprezada devido ao cabelo que não tá legal, ou então a maquiagem que não tá legal, automaticamente a sua espiritualidade fica lá embaixo, Isso. né? E quanto mais baixa autoestima você tem, quanto mais para baixo você fica, menos você floresce no mundo. Então, a nossa missão é fazer com que as pessoas floresçam, trazê-las para sua real existência, mostrar para ela que Resgatar essa resgatar autoestima, essa né? autoestima.
resgatar essa Porque autoestima. eu costumo falar que a gente vem de fábrica, né, com Sim, ela, né? Papai do céu é perfeito, ele manda tudo, mas chega aqui a gente vai encontrando uma pessoa aqui, outra ali, vai jogando uma pedra, você vai se inferiorizando, a gente vai alimentando aquelas coisas internas que são ruins, né? E com certeza isso reflete, né? Autoestima lá embaixo, o cabelo não tá legal, aí tudo ajuda, sim. tudo mistura. Mas quando que você começou com 11 ali, começou a despertar para esse, não, vou fazer, porque meu cabelo caiu, o cabelo da minha irmã caiu. Hoje a sua irmã, curiosidade, um parênteses aqui, sua irmã trabalha com... Sim, a minha Ah, irmã, todo mundo virou cabeleireiro, legal. tá? Eu consegui formar a Olha, minha irmã, meus irmãos fizeram curso de barbearia também comigo, e a gente conseguiu, né? Trouxemos todo todo mundo para a mundo. área da beleza. Legal. Mas eu comecei a trabalhar porque a gente ficava careca, passava um produto, o cabelo caía. E eu queria estar bonita. Toda mulher quer ficar bonita, né? E eu falei para ela: olha só, você nunca mais vai deixar ninguém fazer seu cabelo porque eu vou ser sua cabeleireira. E a partir de hoje, você vai ficar linda e você vai casar. Olha só. Tá? Falei pra ela que ela ia casar e ela casou realmente com 14 anos, a minha irmã, e ele é casado até hoje, tá? Caraca! Isso, casado até hoje, 14 anos. 14 anos. Por quê? Porque eu consegui ajeitar ela, né? Eu falo pra ela, fui eu que te ajeitei. Eu te arrumei o Eu marido. falo, eu te arrumei, fui eu que consegui te ajeitar. Olha só. E ela sempre fala, nossa, você é demais. E eu, como a irmã do meio, sempre pra frente, né? Sempre a menor sempre é mais pra frente. E eu sempre fui muito, muito ousada. Sempre acreditei muito que Deus tinha algo além de fazer só cabelo, né? Por mais dificuldade que a gente passasse, porque eu venho de família muito simples, né? Eu venho de uma família humilde, Isso é sem recurso. importante você falar porque as pessoas veem a Cissa Barroso hoje, né? Alcançou um lugar, talvez nem era o desejado, mas alcançou, Uhum, conquistou, tem know-how, tem propriedade, né? Tá bem posicionada, tem autoridade. Mas quem era a Cissa lá atrás, né? Hoje você tá grande, mas como que era? Como que você começou, né? Com todos os traumas de cabelo. Isso é importante a gente falar para ajudar outras pessoas que às vezes se vê lá careca, né? sim. Não consegue enxergar uma oportunidade, porque você ali viu uma Eu vi uma oportunidade. oportunidade. Eu vi uma oportunidade. E a minha maior luta era não era só a respeito do meu cabelo, não, tá? Porque tinha essa falta de aceitação e das pessoas não conseguirem trabalhar com o nosso cabelo. E eu não me conformava com minha boca, achava que a boca era muito grande. Então eu achava um monte de defeito, colocava um monte de defeito em mim e ficava achando que A gente mesmo acaba com a sim, gente, né? a gente mesmo. Aí coloquei um monte de Sei bem. defeito. Só que quando eu vi a minha irmã naquela situação, o cabelo dela, a gente tinha feito cabelo, o cabelo tava caindo todo, eu falei assim: não, alguém tem que se levantar em favor disso daqui. E vai ser eu. E a Eita! partir de hoje Se posicionou. eu vou ser cabeleireira e eu prometi pra minha mãe. Eu sempre falava com ela, com 11 anos eu falava pra minha mãe, que minha mãe era transista, tá? Algumas pessoas falam assim pra mim: Cissa, quem é a sua maior inspiração pra você ser cabeleireira? A minha mãe. Olha, Por quê? Ela era transista e era a única coisa que ela sabia fazer, era trançar cabelo. Então, a gente vinha de uma família muito tradicional, então a vaidade era quase que um crime, né? E ela tinha os clientes dela de trança, e as clientes iam na nossa casa fazer trança à noite. A minha mãe trançava o cabelo das clientes à noite. E eu virei para minha irmã e falei assim: olha só, a gente precisa ajudar minha mãe. Porque se ela faz uma cliente por noite, se eu e você começarmos a trabalhar, já empreendendo, tá? olha, já Hã? Se a gente tinha uma mulher começar a empreendedora. fazer, vão ser 2 clientes por noite. Vamos tentar fazer isso? E minha irmã, ai, não quero não. Sempre tem uma que não quer, né? É a É. mais velha É a mais essa? velha, ela não queria. Não, não quero. Eu falei assim, Tava quer sim. cansada já. Quer sim, porque a mamãe precisa. Não tinha muito recurso financeiro e ela fazia as tranças para poder ajudar, né? Sim. Para poder complementar a renda. E eu comecei, mãe, você começa a trança, a box blend que eles falam hoje, né? Você começa a trança e a gente termina. Ela começava a trança e a gente terminava. Por fim, a gente foi acelerando naquilo e realmente Virou passou uma a fazer produção. uma produção, Olha, Virou aumentou a produção. produção. Então, quando eu falei para ela, ninguém vai botar mais a mão no nosso cabelo, eu já tinha a técnica de trançar já. Eu já estava Os dedinhos estavam já mole. tava. E eu falava para minha mãe assim, mãe, um dia eu vou ser uma cabeleireira melhor que você.
Aí algumas pessoas falavam assim, nossa, mas melhor que a sua mãe. Mas o melhor que eu falava é porque eu queria aprender mais coisas. Não é que eu queria sobressair Sim. sobre ela, eu queria aprender mais coisas. E ela falava assim, sim, minha filha, você vai conseguir. E eu lembro muito bem, isso é muito claro na minha mente, das vezes que a gente estava naquele quartinho humilde, que no quarto onde a gente dormia, não tinha... O piso não era de Chão batido. chão batido, meu amor, né? Uhum. A gente dormia e chovia mais dentro do que fora, né? Eita. Quando chovia, era bem difícil. E eu lembro várias vezes da minha mãe, quando eu ia dormir, e ela ia orar por nós. As crianças todas para dormir e ela ia orar. E ela segurava nas minhas mãos. E eu lembro disso. E eu tenho certeza que hoje o que eu faço é fruto da oração da minha mãe. Que ela falava assim: Deus abençoe as mãos dessa menina. E que tudo que ela tocar seja abençoado, faça prosperar tudo que ela tocar. E ela sempre fazia essa oração, pedindo para Deus abençoar. E eu não entendia por que minha mãe ora pelas minhas mãos. Eu não sei por que ela ora pelas minhas mãos. Mas a mãe, ela tem um poder muito grande, uma autoridade muito grande do céu sobre a vida de um filho, né? Tem muitas mães que não se atentam para isso, Isso é que importante. ela tá proferindo algo sobre a vida daquela criança que vai frutificar. E ela orava pelas minhas mãos e falava que Deus abençoasse tudo que eu colocasse em minhas mãos. Então hoje eu vejo no decorrer, né, que eu fui trabalhando e pequena, ousada, trabalhava no salão, gente, não tinha nada, era chão batido, não tinha janela. Eu botava um tapume na porta e colava umas revistas assim e escrevia com giz, Salão da Cissa. As Eita. pessoas passavam, zombavam de mim, riam muito de mim, riam muito de mim. Mas só que, por ser criança, 11 anos, 12 anos, Tava nem aí. não tava nem Não aí. tinha maldade. Não tinha maldade nenhuma. Aí eu fui crescendo, fui me tornando conhecida e eu não tinha vergonha. Errei muitas vezes. Muitas, isso é normal, Mas né? na época, Cissa, os produtos que tinha no mercado era muito forte. Muito forte. E uma coisa que eu comento muito com o profissional quando eu estou dando aula, eu falo, gente, a empresa ela é obrigada a colocar o tempo de pausa do produto, porque a Anvisa pede. Mas você que é profissional tem que acompanhar o olho. Porque às vezes a empresa coloca que é 15 minutos e o cabelo com 3 já Com 3 cedeu. já cedeu. Então é o olho do profissional e a gente não tinha essa noção. Uhum. Então por isso derrubava muito cabelo. Derrubava, até eu conseguir chegar na formulação que a gente tem hoje. Nossa, quanto cabelo eu derrubei. E tem gente que quer parar. Ah, não parei porque deu errado agora. Calma, Calma. vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já Vai tô dar- usando essa frase aí quando eu me irrito, eu falo, calma, Calma, vai dar tudo tudo certo. certo. A gente não pode parar no primeiro obstáculo, Isso né? aí. Porque às vezes a dificuldade vem, não é para você parar, é para você aprender com aquela situação e você continuar avançando. Eu lembro que por muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar o meu material. Ele tem uma situação que ela me lembra que traz a minha memória, só que eu não tenho é, trauma, não tenho sentimento nenhum sobre isso. Mas isso eu conto porque eu acho que muitas pessoas passam por essa situação. Eu lembro que eu não tinha condições de comprar o meu secador. Eu não tinha condições, já tinha feito o curso, mas eu não tinha condições de comprar o secador, de comprar prancha, nada disso. E eu comecei a trabalhar com uma amiga que ela sabia fazer escova e que ela tinha condições. Então o pai dela deu para ela um secador, deu para ela uma prancha e ela, por ser muito amiga, a gente novinha, ela falou assim: Cissa, vamos trabalhar junto, você faz um cabelo, eu faço outro, a gente usa o mesmo secador, o mesmo material. Ai, que linda. E eu comprava aqueles potes de creme, coquetel de creme Coquetel, colorido, coquetel. já viu? Sei, Então, conheço. Esse fazia eu uma conheço. hidratação poderosíssima. Sim, Poderosíssima com aquele produto, tá, eu Fernanda? imagino. No cabelo das minhas clientes, escovava depois com aquela escovinha da Condo. Nossa, nem enroscava no cabelo. Não, mas eu fazia milagre, porque Deus é Sim. bom. Aí eu escovava o cabelinho, era uma escova para cada. Uma escovada acabava a escova, porque derrete tudo, né? Acabava tudo. E eu tinha várias daquelas escovinhas ali e eu usava o secador e a prancha dela. Só que um dia o pai dela descobriu que ela Tava emprestava, compartilhando. compartilhava. E ele não aceitava, porque ele não gostava de pessoas negras. E ela era muito branquinha. E minha família é toda negra. E eu lembro que a gente sempre se gostou muito, sempre fomos amigas. E um dia a gente marcou, era final de ano, a gente marcou para poder fazer o cabelo das clientes. E não tinha logística nenhuma, tá? A cidade era pequena, mas tinha um Uma pedaço grande, distância. uma distância, né? Eu marcava uma cliente num bairro e outra meia hora depois no outro bairro. Como que eu Você ia já fazer isso? fazia atendimento VIP Fazia, naquela. sempre fui VIP, meu amor. Sempre pensando em entregar o melhor pro cliente. Isso. Eu ia até na casa da cliente poder fazer. Aí
a gente fez uma agenda e marcamos vários clientes. Só que em cima da hora, o pai dela decidiu viajar com ela, com a família, para casa de alguns parentes. E Agenda prendeu cheia. a agenda cheia e não tinha a bolsa com Com material, ficou toda material. com ela. Aí eu fui na casa dela chamar, quando chegou lá, ele me atendeu. Ele que me atendeu, ele falou assim: o que que você quer com a minha filha? E eu falei assim: não, é porque a gente estava marcado para a gente poder trabalhar. Aí eu fiquei aguardando ela, que a gente tinha um ponto de encontro para a gente se encontrar para Aham. poder ir trabalhar. E ela não apareceu. Aí ele falou assim: olha, ela não vai não. Porque eu já falei com a minha filha que eu não quero ela misturada com esse tipo de gente. Eu não quero. E outra coisa, todo o material que ela tem é dela, não é para você usar. Tá? Eu não quero você usando o material da minha filha. E eu olhei ela da janela, ela chorando. Porque Gente aquela do situação céu. estava acontecendo e não era culpa dela, Lógico né? que não. Era a forma dele de pensar. Sim. Com o tempo isso passou, depois eu cresci, mudou tudo, mas isso me lembra muito, marcou muito. Por quê? Porque eu era uma criança, eu estava iniciando o meu trabalho e mesmo assim eu não desisti. E tem Já muito adulto que veio. desiste da primeira oportunidade. Isso aí. Eu não desisti. Sabe o que eu fiz? Eu fui pra casa, virei pra minha mãe cheguei chorando, minha mãe, o que que foi? Olha, aconteceu isso, isso, isso. Minha mãe, olha só, nós vamos dar um jeito nisso agora. A minha mãe tinha feito um cabelo durante a noite e na época era R$ 60 o cabelo pra poder fazer Olha, aquele era monte de caro. trança. E a gente foi pra uma loja que tinha na nossa cidade. Ela falou assim: eu vou comprar um secador pra você. E na época, o secador tava na faixa de R$ 69. E era muito dinheiro. Na época a gente não tinha. Ela, minha filha, eu só posso comprar o secador. A prancha eu não posso comprar. Então você vai ter que dar um jeito. Você tem que ser boa o suficiente para escovar o cabelo sem prancha. Eu, "Mãe, não, não, mãe, mas eu sei fazer isso, porque eu aprendi isso, né? Nos Na nossa cursos, época a na gente nossa época era aprendia. assim. E ela comprou pra mim aquele secador e eu fui das clientes fazendo a escovinha no cabelo das clientes. E quando a minha amiga voltou de viagem, ela foi se retratar comigo, eu falei assim: "Não, fica tranquila. Eu consegui. Foi até bom que minha mãe comprou um secador pra mim". E quando eu cheguei na casa de uma cliente nesse dia, né, que ela não estava comigo, e eu falei, ela, você se atrasou, eu me atrasei, porque aconteceu, eu expliquei pra ela a situação. Ela, não fica triste não. Eu vou comprar a prancha pra você. Aí a cliente comprou a prancha pra mim, a minha mãe comprou o secador, os esmaltes que eu tinha, que eu fazia unha também na Fazer a época, unha. eu consegui no Latão do Lixo, gente. Porque com Assim. 11 anos, né, eu fazia já cabelo, comecei a fazer cabelo, decidi que eu era cabeleireira e tal, mas eu tinha um compromisso. Eu não poderia pedir nada pra minha mãe, porque eu sabia que ela não tinha pra me dar. Então eu tinha que dar um jeito de conseguir recurso. E o que eu fazia? Eu ia pra escola. Quando eu voltava da escola, eu vinha catando ferro velho, catando Meu Deus lata, do céu. catando qualquer coisa que fosse de alumínio, ferro, latinha, porque perto da minha casa tinha um ferro velho, então a gente vendia ali, aí chegava em casa sempre com um trocadinho. Cansei de comprar raspadinha, gente, que eu ia Olha, na. Pelo menos o Minha, dinheiro do pão minha tinha. mãe falava assim: crente não compra jogo de sorte. Eu falava assim: duvido. Aí eu ia lá, raspadinho. comprava, era criança, Eu né? tava achando que era raspadinho geladinho. Não, Não, raspadinha. raspadinha que tinha, Ah, você acertava e ganhava alguma coisa. É. Porque eu tinha esperança de conseguir, que eu ganhar na ia loteria. ganhar e tal, não sei o quê. Aí um dia eu cheguei em casa com um relógio de parede lindo, maravilhoso, e falei: mãe, olha só que eu consegui. Ela, aonde você pegou isso? Que principalmente no interior, as mães, né? Qualquer coisa que chegue diferente em casa é um absurdo. Aí eu falei assim: não, mãe, eu comprei uma raspadinha e saiu esse relógio. Ela, meu Deus, minha mãe não fala pelo amor de Deus, ela fala por amor de Deus. Ela, por amor de Deus, minha filha, crente não compra isso. Essa crente tava meia boca, Aham. gente. Aí ela falou assim: olha, eu não quero mais que você faça isso, porque isso não é certo e tal. Você vai gastar o dinheiro que você faz com essas coisas, não vai dar certo. Você vai ser enganada. Uma hora você vai sempre gastar e não vai ter, né? E eu ganhei um relógio de parede, dei pra minha mãe, ficou toda boba. Na parede não tinha um reboco, gente, era só O relógio. mas eu pendurei o relógio lá pra relógio minha lá. mãe. Tinha um relógio de parede lá. E eu catava ferro velho para poder vender, para poder ter um trocado, para poder ajudar, para comprar o pão, comprar as coisas de casa. E desde pequena eu sempre pensei nesse lado Olha de o empreender. empreendedorismo, gente. Sempre pensei em empreender. Que Você sabe legal. que a Cissa falou uma coisa, e a gente já vem falando nos outros podcasts, que é o poder da mão, né? A sua mãe, ali já com a mão em cima das suas mãos, ungindo as suas mãos e Uhum, falando que é um poder de cura, né? uhum. Que você ia abençoar a vida das pessoas, né, Gi? Que o da Esther foi a Também cura. foi. A Esther, no nosso podcast passado, ela falou sobre o poder da cura nas mãos, e você foi o poder
fazer o bem, de exaltar a beleza, É que é o despertar, trabalho dela, né? Uhum. sim, Total com as Com as mãos. com mãos. as mãos, né? Olha como sua mãe já profetizou na sua vida. Ela Olha, tinha, ela sempre, ela é um referencial. Eu sempre falo, minha mãe ela é um referencial porque ela muito humilde, não estudou muito, né? Mas a sabedoria muito dela sábia, uma né? muito sábia, muito sábia. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Olha, Tava difícil, não tinha, às vezes não tinha nada para poder comer dentro de casa e ela ficava, Deus vai preparar algo pra gente. Vai dar certo. E às vezes eu conto para as crianças lá em casa, eles ficam rindo. Eu falo assim: olha, vocês sabem o que é bucha vegetal? Essa buchinha que o pessoal toma banho? Então, a gente comia aquela buchinha Aham, novinha, igual a abobrinha. Ela isso aí. cortava, fazia ensopadinho daquela buchinha para a gente poder comer. Eu falo: vocês sabem o que é caruru? É uma folhinha que dá agarrada assim nas plantas, na cerca. A minha mãe colhia aquilo e ela fazia uma comida tão gostosa, mas com olha, tanta simplicidade. Eu tenho uma amiga que ela fala até hoje, gente, eu não suporto comer fubá, não suporto comer angu. Eu falo assim, eu amo, porque minha mãe fazia com tanto carinho, é porque era o verdade. que tinha pra gente poder comer. E mesmo assim, mesmo com tanta simplicidade, ela ensinou pra gente que a maior riqueza é ter Jesus. Olha Ela sempre provou só. pra gente que, independente do ambiente onde você está, se Deus estiver presente, não vai te faltar nada. E eu via isso lá no início, eu vejo isso, vi isso durante a minha trajetória, enxergo isso durante a minha trajetória e vejo isso até hoje. O mesmo Deus que ele me guardou, ele me protegeu e ele me deu, me sustentou durante todo o meu começo até agora, é o mesmo Deus. Ele continua agindo da mesma forma, do mesmo jeito. Às vezes a gente não acredita, as pessoas, devido à sua necessidade que está com a necessidade do momento, momentânea, você passa a não acreditar. Parece que você não está, não, Deus me abandonou. Ele não te abandonou, é só um treino. Existe algo Nossa. que vai muito além. Está te preparando para algo grandiosíssimo. E você precisa enxergar isso. Eu olhava no meio daquele monte de mato, que era muita roça, eu olhava para o alto assim e via só a fumaça do avião passando. E eu falava assim: um dia eu vou andar de avião. Meu Manda para o Valadão. Deus. Eu vou andar de avião. Eu tinha convicção daquilo. Olha só. E Eu hoje tinha viaja convicção o mundo todo. que eu ia andar, que eu ia. Uhum. E ela falava pra mim assim: vai sim, minha filha. Vai. Olha, Você vai, né, minha filha? muito Vai. Deus vai sábia te sua Ah, é abençoar. mãe. viva, Cissa. É viva. A minha mãe é Então viva. sua mãe viu que você se tornou uma cabeleireira melhor que ela. Aham. Engraçado que hoje, quando ela chega nas nossas franquias, que a gente tem rede de franquias, né? E eu levei ela esses dias para visitar uma franquia nossa na região dos Lagos e tava toda a equipe lá. Aí quando eu cheguei, as meninas, nossa, Cici e tal, vieram me abraçar. Ela, minha filha, elas tudo te conhecem, né? Porque ela é muito simples, minha mãe. Ah, Ela, minha filha, elas todas te conhecem. Você conhece, mãe? Elas são minhas alunas e hoje elas trabalham nessa loja aqui, que é uma franquia da Belo Afro, uma franquia daquele salãozinho que começou lá no fundo de quintal. Começou lá no fundinho do na quintal da casa da sua senhora, casa. quando a senhora servia aquele cafezinho, não tem aquele amor que a senhora. Gente, o salão era de chão batido. E ela fazia um cafezinho que até hoje minhas clientes antigas falam: olha, não existe café melhor do que o da sua mãe. Olha, E ela tinha aquele prazer de servir as pessoas, com é o que ela tinha para servir as clientes. E hoje eu trago isso para nossas lojas. Falo assim, gente, ofereço o melhor. Tem sempre um bom café, tem sempre um acolhimento com os clientes. Eu falei assim: olha só, fica só observando como que elas vão tratar a senhora. E ela, minha filha, trata com muito carinho, né? Eu falei assim: isso tudo eu aprendi com a senhora. Aí eu cheguei, apresentei ela, falei assim, gente, isso aqui é minha mãe. Essa daqui é por causa dela que eu tô aqui. Aí o pessoal, nossa, sua mãe, ela, não, minha filha, é por causa de você. Eu falei assim, mãe, a gente segue exemplo, né? O exemplo que faz você desenvolver. O E ela exemplo arrasta. arrasta. Eu exemplo. Então eu via como que ela, os detalhes dela. Claro que muita coisa foi aprimorado, mas a essência é a essência daquela mulher simples, da roça, sem muito estudo, porém com uma sabedoria enorme. muito sábia. E ela se surpreende toda vez que ela vai, que ela chega numa loja, que ela Eu chega num imagino. lugar. É muito engraçado. Quando as pessoas entram, falam pra ela assim, ou ela tá numa live comigo e tal, ela entrou numa live e ela tá vendo o pessoal lá, filha, você viu um monte de gente falando com você, né? Ai, Eu, mãe, tá, são as meninas. Ah, essa menina é de Portugal, essa é de Cuba e tal, não sei o quê. Minha filha, você conhece um monte de gente? Filha, conheço, mãe, por causa da senhora. Sempre, e uma coisa que a gente tem que sempre entender, que não importa o que você tenha passado na sua trajetória,
Seja sempre grato por tudo. Seja sempre grato às pessoas que te ajudaram. Lembre sempre de onde você saiu. Isso é muito importante. Eu nunca vou me esquecer de cada momento que eu passei, de cada momento de dificuldade, das vezes que eu estava trabalhando para ajudar minha mãe com meus irmãos. Meus irmãos, todos eles fizeram faculdade, tá? A gente trabalhando ali no salão, eles fizeram faculdade, são formados, né? Meus irmãos são maravilhosos. E a gente trabalhando no salão, a gente conseguiu ajudar minha mãe a fazer a concluir, fazer com que os meus irmãos chegassem, né, a esse patamar. Eu lembro que às vezes eu estava ali trabalhando e eu estava com muita fome e a casa cheia de gente, porque era muita criança, né? Eu tenho 7 irmãos comigo. Nossa, Pouquinho. pouca coisa. E a minha mãe, ela falava assim: filha, você vai vir comer? Você vai vir comer? Eu falei assim: vou comer. E quando eu ia, já não tinha mais nada, porque eles já tinham comido tudo. Tudo. Era Deixa muita comigo, criança você correndo. demorou. Muita criança, eu demorei. Aí eu saía, as clientes, eu falei assim: não, eu vou comer rapidinho. Eu saía desse cômodo que era reservado, né? Que era um barraquinho que tinha no quintal. E eu ia pra casa da minha mãe. Quando chegava lá, não tinha mais nada, já tinham comido tudo. Aí sabe o que eu fazia? Eu tomava um copo d'água e voltava. E continuava trabalhando. Já almocei. Já almocei, gente. Você já almoçou? Nada. Quantas vezes eu trabalhei com barriga, com o estômago roendo de fome? Porque não tinha como. Quantas vezes foram as vezes que a minha mãe ela conseguiu um emprego no estado, começou a trabalhar como auxiliar, né, merendeira Tá. no colégio, e o lugar onde ela trabalhava era muito longe, então tinha que pagar passagem, e eles não pagavam a passagem dela. Quando foram as vezes que minha mãe falava pra mim assim: minha filha, você tem o dinheiro da passagem pra mamãe ir trabalhar? Aquilo me doía o coração, e eu falava assim: gente, eu tenho que proporcionar pra minha mãe algo bom, porque eu não posso falar. Eu não admitia ela não ter o dinheiro da passagem dela, eu tinha que ter o dinheiro da passagem dela. E tinha dia que ela falava assim pra mim: filha, eu sei que você não tem, mas eu vou pelo caminho e eu tenho certeza que Deus vai prover. E ela ia. Antes dela chegar no ponto do ônibus, chegava uma cliente e falava assim: Dona Lu, aqui, entrega esse dinheiro aqui a Cissa, foi porque eu fiz o cabelo com ela e eu pago ela por mês. E pode entregar esse dinheirinho pra ela, tá? Esse dinheirinho do cabelo dela que eu faço por mês. Aí ela chegava em casa e falava assim: minha filha, você acredita que Deus mandou uma pessoa e a pessoa me deu o dinheiro e eu consegui o dinheiro da passagem? Então, tudo foi com muita dependência do Senhor. Muita fé. Muita fé, muita fé. As coisas não acontecem às vezes é porque você não deposita fé naquele que prometeu. E mesmo não enxergando, talvez eu tenha certeza que ela não estava enxergando o que viria à frente, Sim, sim. mas a certeza do próximo passo ela tinha. Ela tinha que dar o tinha. próximo passo, que Deus ia fazer o Prover. restante. Deus ia prover. Você falando do café, né? Ainda bem que você continuou falando, porque eu já até me emocionei aqui. Que eu lembrei da minha mãe, né? Que eu tive o salão na casa da minha mãe, né? Muitos anos. Ela também O serviu. café. O cheiro do café Café. descia no salão. A casa da minha mãe era em cima, o salão era embaixo, o cheiro descia. E ela sempre fazia um bolo no final da tarde, ou comprava o pão, né, É. Gi? E ela levava as clientes tudo pra casa dela. Uhum. Aconteceu já. Minha mãe era muito engraçada. Aconteceu uma vez a cliente marcar comigo o horário de fazer maquiagem e o cabelo preso. E aí eu subi pra tomar um café com ela. Minha mãe falou: "Ah, tá parada?" Eu falei: "Não, eu tô esperando a Maria Luísa, que tá atrasada." Ela falou: "Não, Maria Luísa chegou faz tempo, ela tá deitada na minha cama com os pepinos no rosto." Era um spa. Era um spa. Então ela deixava até a cama dela pras clientes, pra você ter uma ideia de como minha mãe era. Mas o cheiro do café, na hora que você falou do café, o melhor café, Já lembrou. eu já lembrei do café dele. Senti o cheiro do café da minha mãe. Nossa, vou Né? ter que ir lá tomar um café. Vai ter que tomar o café na casa da minha mãe. E você vai falando, né? E vai passando na nossa cabeça, né? Você falando do chão de Chão batido. batido, né? E as clientes. E a gente sempre vê alegria, né? Alegria. A gente não vê a dificuldade, né? Aham, não consegue enxergar a dificuldade. Eu não conseguia, pelo contrário, eu via sempre uma grande oportunidade. Eu falava assim, e até hoje eu tenho muito essa visão. Claro que existe altos e baixos, tem momentos que você fica assim, você fica com aquela dúvida, porque você é ser humano. Será que vai? Será que vai? Será que não vai? Mas eu sempre falo que depende muito da sua visão, o seu olhar. Você pode enxergar o copo pela metade ou ele quase cheio. Tá meio cheio ou tá meio vazio, né? Eu sempre cheguei assim, então eu falava assim, não,
Pior do que tá não vai ficar, vai melhorar. Isso. Eu tinha convicção. Quem já almoçou água, Exatamente. Quem já bebeu só água e ficou com fome, Deus sustentou. Deus sustentou, não vai deixar, ele não vai falhar. Eu tava fazendo jejum, né? Vamos falar a verdade. Exatamente, Tava no exatamente. jejum. Aproveita e faz o propósito, né? aí vamos avançar um pouquinho. Que essa história é maravilhosa, né, gente? Então você começou ali pequenininha e tal, entrou na adolescência, conheceu Giovanni. Conheci Giovanni. Da outra vez eu não tô lembrada, ela compartilhou como conheceu Giovanni? Sim. Contou até como que ela... Bateu na mão dele, é que eu não lembro se a Isso. gente falou Não, contou essa aqui. história. O pessoal tem que assistir Tem o que assistir o primeiro primeiro episódio. Gente, tem que Ó, assistir o primeiro. Ela já contou. Gente, a história do Giovanni e da Cissa, vocês vão ter que assistir o episódio lá da primeira temporada. Agora a história da Cissa. Quer saber do Giovanni? Vocês vão atrás, né, Cissa? Que é muito curiosa aquela história, como se conheceram. Hoje nós vamos deixar no final ela contar o nome dela, porque ela não falou no podcast. Isso, eu não falei. Isso é Ela um só falou segredo. que a Vai gente revelar conhece ela... para o Brasil e para o mundo. Mas eu vou lembrar hoje. Eu vou aproveitar que deu intervalo, gente, aqui, que a gente deu uma bagunçada, e eu vou chamar meus parceiros, que sempre ajudou a gente, né, É gente? isso mesmo. Roda aí, pessoal. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Fernando Pascoal. Eu vim trazer uma novidade para vocês. Se você é terapeuta capilar ou quer atuar na área de terapia capilar, eu vou contar para você o segredo que eu uso aqui no meu espaço. Eu conto com a linha da Valerie Cosmético, que é um produto maravilhoso onde cessa toda a queda de cabelo ou quebra de cabelo. Se eu fosse você, profissional da área da beleza, que quer trabalhar ou atuar nessa área, não perca tempo e ligue para eles. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Pascoal e as pessoas me perguntam: Fernando, como que esses cabelos aí no salão ficam lindos desse jeito? Eu conto com a parceria da Dex Hair há mais de uma década. Eles que me fornecem os melhores produtos que tem no mercado. Novidade, gente, é com a Dex Hair. Vocês não têm noção da qualidade e do atendimento que a Dex Hair pode proporcionar. Não importa se o seu salão é grande ou é pequeno, se você tem interesse em adquirir os melhores produtos do mercado, entre em contato com eles, que eles vão te dar um atendimento personalizado. Voltamos! Se inscreve no nosso canal, Canal, compartilha, dá o like, escreve aí marca a pessoa que você deseja ouvir a história aqui no nosso Pod Beleza. Lembrando que a gente está com essa série nova, Beleza com Propósito. E nós estamos hoje aqui com a maravilhosa Cissa Barroso, compartilhando toda a história dela, que ela nunca contou para Em ninguém. lugar nenhum, gente. Em lugar nenhum. Os bastidores dessa vida tão, como que eu posso dizer? Tão incrível. Hoje a gente fala que é incrível, mas teve, né, os momentos ali, os perrengues que Sim. todo mundo passa. Hoje a gente vê Cissa maravilhosa, com esse cabelo maravilhoso. Passando os imagina- perrengues nem chique, imagina né, que eu já Gi? tô Perrengue quase chique, né? careca. Perrengue chique. Perrengue chique na França? Na Em França. Paris. Bora lá. Cissa, minha linda, conta pra nós ali, você conheceu o Giovanni, a gente vai pular essa pequena parte, Uhum. né, que foi muito legal, né, dentro da escola, enfim. E aí você casou, quantos anos você tinha? Eu casei, eu já tava com 20. Com 20. Aí Com você 20. parou de mexer com o cabelo. Foi logo por Que- ali? O que acontece? Eu casei com 21, tá? Tá. Casei com 21. E tava quase completando 22, 21. E o que aconteceu? Eu conheci Giovanni e com 2 meses eu casei, tá? Mas quem quiser saber dessa história toda, Isso. completa, assiste O o anterior. isso. E com 2 meses a gente casou. E a gente sempre trabalhou na igreja, eu sempre cantei e ele sempre pregava. Ele era itinerante, evangelista, né? Logo depois que a gente casou, ele foi consagrado a pastor. E a gente foi designado para tomar conta de algumas congregações. Ele abria congregações, o pastor designava e ele ia abrindo várias congregações em lugar muito simples. E dentro desse período eu parei de fazer cabelo. Quando eu parei, eu já tinha 2 salões, tinha um salão no centro e um no bairro. Eu deixei o salão para minha irmã, para as meninas que trabalhavam comigo e fui com ele para o campo missionário. E a gente ficou um tempo trabalhando no campo missionário e a gente passava muita dificuldade, porque o lugar era muito, muito humilde mesmo, né? E quando eu parei de fazer cabelo dentro do salão, eu vi que Deus tinha uma outra forma de usar as nossas vidas dentro do campo missionário. Eu comecei a fazer o Dia da Beleza na igreja. Eu ensinava Olha. para as irmãs como fazer cabelo
e fazia cabelo da comunidade. A gente cobrava 4, 5 reais para poder fazer o cabelo, para arrecadar dinheiro para a igreja. E aí começou a minha formação em educadora. Você começou a treinar as Comecei a pessoas. treinar as pessoas. Olha só. Comecei a treinar as pessoas e eram pessoas muito simples. E eu ia treinando aquelas mulheres, vamos fazer unha e tal. E a gente ia fazendo assim, eu ia treinando as pessoas e a gente conseguia arrecadar dinheiro, fundo para a igreja e a coisa foi crescendo. Até hoje, uma franqueada nossa, a primeira franqueada, que é a Natália, né, do Estúdio Belo Afro, ela se tornou cabeleireira porque ela via nosso trabalho na igreja. E hoje ela é cabeleireira e ela é franqueada, uma franqueada nossa. Coisa linda do céu mesmo. É a menininha da cerca? A menininha, que ela era pequenininha, ela ficava vendo a gente trabalhando na igreja, fazendo cabelo na igreja, né? Então, em tudo Deus tinha um propósito. E eu tive que parar totalmente. E às vezes as pessoas não sabem a hora de parar. Elas não conseguem entender o que Deus está falando para elas, Isso é importante você né? dizer. E quando a gente parou e parei de trabalhar dentro do salão. Mas dentro da igreja a gente continuou cuidando de pessoas, dentro da obra missionária, agregando o nosso conhecimento para poder abençoar a vida de outras pessoas, para entregar a profissão para outras pessoas. E o nosso crescimento foi se dando assim. Eu lembro que eu tive Giovana e a Giovana e o Matheus, eles eram pequenos e a gente passou muita dificuldade. E hoje as pessoas olham, elas não acreditam. Tem coisas que eu nem nunca contei, mas a gente já passou fome, já ficamos com fome, sem ter o que comer. Eu lembro de um episódio que a gente estava passando por um processo muito difícil e a minha mãe, ela foi me visitar. E eu não contava isso pra ninguém, nem pra ela. Eu nunca falei nada, que a gente não tinha nada dentro de casa. E Sua naquele mãe dia, não sabia. não sabia. Eu falei Nem assim, mãe, nem nem mãe, ninguém. nem ninguém. Eu falava assim, gente, a gente não vai contar, a gente vai ficar quietinho. Porque a preocupação era preocupar ela, esse Isso, cuidado? eu não queria preocupar ela, senão ela ia ficar. Eu tinha medo de como ela ia se reagir, né? Se ela soubesse. E ela foi até na minha casa e, com muita sabedoria, ela falou pra mim assim: Cissa, eu posso levar o Matheus pra ficar comigo? E eu falei assim: ela viu que meus olhos se encheram de água e ela falou assim: você não precisa falar nada, porque Deus já me falou. E ela ficou com o Matheus. E por muito tempo, ela ficou um bom tempo com meu filho e eu tava ali. Só com Giovana. E eu só com Giovana. Giovana mamava no peito e tal, e ela ficou com o Matheus. E eu lembro que ela ficou muito tempo com ele e ela sempre falava pra mim assim: minha filha, faça o que Deus mandou você fazer. Não deixe de fazer, porque Deus, ele nunca vai ficar devendo nada pra ninguém. O tempo que você tiver que fazer a obra do Senhor, você vai fazer a obra do Senhor. Isso tudo aí é uma escola. É uma escola. Tem algo que Deus vai fazer através da vida de vocês, mas isso é só uma escola. E eu lembro que eu não tinha nada para dar para eles comer naquele dia. Não tinha nada. Aí ela levou o Matheus e o meu coração ficou partido. Muitas pessoas falaram para mim: nossa, como que eu lembro de que uma amiga falou assim: nossa, você é louca, como que você deixa seu filho ficar com a sua mãe? Você tinha que ficar com seu filho. Isso é um absurdo e tal. E aquilo, ela não sabia que quando ela falava aquilo parecia que estava enfiando uma faca e estava rodando aquela faca dentro de mim, mas eu não tinha nada para dar para ele comer, então era mais fácil ele ficar com a minha mãe do que ele ficar comigo. Ele já entendia, a Giovana não entendia nada. E ela mamava, né? E eu lembro que teve uma vez que eu tava em casa com o Giovanni, eu, Giovanni e a Giovana, e o Giovanni olhou pra mim, a gente ia ser despejado, a gente não tinha condições de pagar o aluguel, a gente chegou ao ponto de a gente não ter condições de pagar o aluguel, chegou ao ponto que a gente não tinha mais nada, eu não tinha recurso pra trabalhar, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Eu lembro que eu fiz um cabelo de uma cliente, ela me deu um cheque de R$ 70. Eu falei assim: o que eu vou fazer com cheque? Principalmente aqui, era interiorzão onde eu ficava, que eu tava, o que eu vou fazer com cheque? Aí uma senhora que tinha uma escolinha falou assim: coloca sua filha aqui no colégio para estudar, você pode dar esse cheque e eu fico com cheque. E eu usei o cheque para fazer matrícula de Giovana no colégio. Só que eu não tinha como levar ela porque eu não tinha merenda e não tinha almoço para dar para ela. E Giovanni olhou pra mim e ele, com aquele olhar, ele falou assim: Cissa, Deus vai entrar com providência, porque a gente não fez nada de errado. Já viu aquele momento na sua vida que você fala assim: eu não fiz nada de errado pra estar passando por isso daqui, por que eu tô passando? Não é porque você fez nada de errado, é porque você está aprendendo com aquela situação. É um processo. Você às vezes fala: será que eu pequei? Será que eu errei? O que eu fiz de errado? Não, calma. Não tem nada de errado. Você só está trilhando o caminho do processo.
Faz parte. No final, Dolorido. dolorido, você vai entender. Ninguém cresce sem passar pelo processo. Não tem como. E eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, Cissa, vai. E a gente com uma bicicletinha emprestada, que não era nem de adulto nem de criança, que o nosso amigo Eduardo montou pra gente essa bicicleta. Eduardo, Deus abençoe sua vida. Você sempre foi bênção na nossa vida. Ele trabalhava no ciclo, ele juntou várias peças, montou uma bicicletinha. E eu carregava a Giovana naquela bicicletinha e fazia oração na casa das irmãs. Essa bicicletinha me ajudava a me locomover. Locomover. Aí eu falei assim, vai, Cissa, vai dar certo. Você deixa ela no colégio e depois você vai pra oração. E eu falei assim, ele só pode estar doido, ele não tem nada pra comer, como é que vai ser isso? Só E tinha ele ficou matrícula da escola. só matrícula da escola. Ele foi orar, ficou em casa orando, e naquele dia era o último dia que a gente podia ficar naquela casa, porque a gente não tinha mais dinheiro, a gente não tinha, todas as portas se fecharam, a gente ficou sem carro. Quando a gente foi pro campo missionário, a gente tinha carro, a gente tinha 2 carros, a gente tinha tudo direitinho. E de repente a gente começou trabalhando como missionário, todas as portas se fecharam. Parece que parou tudo, né? Deus falou, deixa eu testar o coração dele. Exatamente, deixar o seu coração, deixar o seu coração. E a gente o tempo todo ali firme no Senhor. Firme. Deus tem um propósito em todas as coisas. E ele foi orar e eu saí com ela. No meio do caminho, uma irmã grita, a irmã Zenate gritou, irmã, me chamou pelo meu nome, depois eu conto a história do meu nome. Não pode Irmã esquecer. Cissa. Aí eu peguei, olhei, aí ela falou pra mim assim, vem almoçar comigo. Aí eu, como assim? Ela tinha uma pensão. E no meio do caminho ela me chama pra poder almoçar. E a Giovana tava com muita fome. Aí ela, não, hoje você vai almoçar comigo. Você e a Giovana vão almoçar comigo. Ela preparou uma mesa naquela pensão, a gente comeu. Quando a gente acabou de comer, ela deu um biscoito, ainda deu um suquinho pra Giovana, que lá no Rio é Guaravita. Deu pra Giovana levar pra escola. Deus preparou o alimento e preparou a merenda da menina ainda. Quando eu cheguei em casa contando pra Giovane, Giovanni no jejum, lá e orando. Giovanni lá pedindo a Deus, clamando ao Senhor. Quando chegou em casa, eu falei assim, Giovanni, você não sabe o que aconteceu? Ele, eu sei. Eu sei. Deus preparou, né, filha? Eu falei assim, Deus preparou. A gente almoçou, a gente conseguiu botar a Giovana no colégio, ela levou merenda e tal. Ele, amém. É isso, Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de providência. E a gente ia ser despejado naquele dia. Naquele dia. O dono da casa ligou e falou assim, olha só, não tem como esperar mais, eu quero que vocês saiam da casa e tal. E a dificuldade estava Meu Deus, batendo na porta. batendo na porta. E a gente, em momento nenhum, ninguém sabia de nada, eu não falava nada pra ninguém, ninguém sabia, ninguém imaginava. Como que você sentia, Cissa? Como que você tava por dentro? Por dentro, eu sabia, eu tinha convicção que Deus ele ia se manifestar de alguma forma. Tá. Porque não existe terreno nenhum que Deus não possa atuar. Vai depender da sua fé, vai depender da sua intimidade com Ele. Às vezes a gente quer atribuir a Deus uma responsabilidade que é nossa. Eu tinha consciência de que eu estava ali por um chamado, que eu tinha que cumprir o meu chamado, que eu estava ali. E o que estava acontecendo era só um teste, para saber testar o meu coração. E eu sabia que que o meu comportamento aprovaria ou reprovaria. Então eu tinha consciência e eu não reclamava, eu ficava quieta. E quantas foram as vezes, gente, que a minha casa, eu morava num condomínio, tá? Às vezes quem olha a aparência não imagina, não imagina o que está acontecendo dentro da casa, né? Às vezes o seu exterior tá muito bonito, né? A casa tá linda, mas por dentro, né? Tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Aí as pessoas iam até na minha casa e recebiam os irmãos e tal. Sabe o que o Giovanni fazia? Ele ficava na sala. A gente tinha um combinado. Eu falava assim, você fica aí na sala, segura os irmãos aí na sala. Porque eu vou lá na cozinha preparar o café. Porque era a única coisa que tinha. Era o que tinha. Só que não tinha gás. Como que você preparava esse café sem gás? Sem gás? Eu preparava, gente, não tem latinha de sardinha? Sim. Sardinha. Então eu colocava na pia, que era de inox, eu colocava a grade do forno, assim em cima, colocava álcool, Giovanni comprava garrafa de 2 litros de álcool de carro. Sim, sim. E rendia. Aí ele colocava um pouquinho daquele álcool ali, aí acendia aquele fogareirozinho, e eu fazia o café, fazia a comida, mas a visita não podia passar para a porta da cozinha, porque senão ele ia ver o caos que estava ali. E quando eu via que a visita queria falar comigo, eu ficava ligada. Eu já saía, já ia de encontro, para ninguém conseguir entrar na cozinha para ver o que eu estava fazendo. Porque eu não tinha.
Eu não tinha. Pra ter noção, hoje a gente vai fazer 19 anos de casado. Depois de 10 anos de casado que eu fui ter a máquina de lavar. E as pessoas acham que é tudo muito fácil. É. E não é assim, né? Então, ó, muita ali, ó. Muita roupinha na mão, né? E eu tinha todo um trâmite para poder as coisas acontecerem. E eu lembro que nesse dia a gente não tinha o que comer, a gente já tinha sido despejado e chegou uma notícia. Chegou uma tia dele e falou assim: Giovanni, o seu avô precisa muito falar com você. Precisa Nossa. muito. E a gente falou assim: mas como que a gente vai falar com ele? Que ele mora em Maricá, a gente mora em Cachoeiras, como que vai ser isso? É longe. É longe. Só pra gente ter noção. Aí ele pediu para você ir lá amanhã. E o dono da casa tinha despejado a gente naquele dia e a gente tinha que tirar todos os móveis no dia seguinte. E eu falei assim, Giovanni, vamos fazer o seguinte, vamos lá na casa da irmã Gisele, vamos pedir o carro dela emprestado pra gente poder ir lá no seu avô, porque a gente ganha mais um dia. O moço da casa vai chegar aqui amanhã, a casa vai estar fechada, ele não vai tirar nossas coisas. Aí a gente lá no seu avô, a gente vai lá, a gente ganha mais um dia pra gente pensar o que vai O que vai fazer. fazer? Porque do contrário, meu Mulher filho, sábia, eu gente. falei assim, porque do contrário, vamos fazer o seguinte, se a gente não conseguir no seu avô, nós vamos tirar todos esses móveis que tá aqui, a gente vai dar pra alguém esses móveis. Nós vamos ficar só com a roupa do corpo. E nós vamos dormir na igreja. Porque o recurso que a gente tinha, ou a gente pagava o aluguel da igreja, ou a gente pagava o nosso aluguel. E eu preferi pagar o aluguel da igreja. Falei assim, a obra Caraca. não pode sofrer. Então, que sofra eu e a obra não. A gente pagou o aluguel da igreja e a gente ficou e fomos despejados. Eu falei assim, do contrário, a gente dá tudo pros outros que tem aqui, o pouco de imóvel que a gente tem, e a gente dorme na igreja, Giovanni. As pessoas não vão nem perceber, porque a gente já fica na igreja mesmo. Aí só a gente levantar cedinho, ajeitar tudinho, não vai dar ruim, não. Não tem importância, não. Né? E eu sempre falo que uma mulher, ela tem o poder de levantar ou de acabar completamente com a vida Sim. do esposo. Sim. Né? Eu já vi situações do meu esposo que ele literalmente olhava nos olhos dele e falava assim, Senhor, eu falava, Senhor, se o Senhor não tirar meu esposo dessa situação, ele não vai aguentar, o coração dele não vai aguentar, Deus. porque é muita humilhação para um homem. É muita humilhação para um homem. Muita humilhação para um homem. Como que ele passa por tudo isso, Senhor? Ele aguenta isso daí. Então, por muitas das vezes, não podia. Quando se viesse algum questionamento na minha mente, eu não poderia nem esboçar. Porque a situação era tão difícil que eu ia acabar com a vida dele de uma vez por todas, né? Então eu tinha muito cuidado em relação a isso. Não, vamos, a gente tá junto, vamos ficar junto. Aí eu tive essa brilhante ideia da gente ir para casa do avô dele para poder a gente não ganhar mais um dia, para a gente não ser despejado. Quando a gente chegou lá, o avô dele conversando com a gente, disse, poxa, meu filho, eu queria muito tempo ter encontrado com você e tal. E o avô dele deu uma casa pra gente naquele dia. Queria que você viesse aqui, porque eu tô com essa casa aqui pra poder te entregar. Essa casa sempre foi sua. E entregou a chave da casa na mão dele. Quando ele entregou aquela chave na mão dele, o meu coração, eu falei assim, Senhor, eu não... Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí entregou a chave na mão dele e falou assim, meu filho, essa casa aqui sempre foi sua. Eu quero que você volte para lá o mais rápido possível. Porque você não poder. Essa casa é sua, meu filho. Essa casa é uma herança que seu pai deixou. Essa casa, você tem que ficar nessa casa. E além de dar essa chave da casa pra gente, ele deu o valor que era exatamente o valor que a gente tinha que pagar o aluguel atrasado. Meu Deus. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Porque assim, quando a pessoa é fiel ao coração em relação a Deus. Você tinha uma profissão, deixou 2 salão na mão das pessoas. A qualquer momento você poderia ter voltado e feito o dinheiro de novo, mas a obra do Senhor prevaleceu, né? O tempo do deserto, Isso. você tinha que ter passado. Tinha que ter passado. Porque hoje eu vejo que as pessoas até quando encontram com a gente falam assim, vocês têm alguma coisa de diferente? Não sei, você tem um negócio de juntar a pessoa, você tem um jeito de abraçar, de fazer a pessoa avançar e tal. Isso tudo foi dentro da igreja, dentro da obra. Você aprendeu. Que eu aprendi. Então, você cria Deus, através das situações que você vai passando, vai criando em você um olhar completamente diferente sobre o ser humano. Você desenvolve habilidades que não... Habilidades que sozinha você não conseguiria. Hoje, eu fico... Passa por um treinamento. Literalmente um treinamento. Você consegue ver Deus em qualquer situação. Eu consigo ver Deus em qualquer situação e consigo enxergar potencial em cada pessoa. Porque eu tenho consciência do que Deus pode fazer. Do nada, ele pode fazer tudo. Do nada, ele pode fazer tudo. Ele tem todo o poder e autoridade na mão dele. Porque eu vim do zero.
Eu vim do zero, conquistei algumas coisas, tive que abrir mão de tudo Tudo. para começar do zero de De novo. novo. E o mesmo Deus que começou lá do início é o mesmo Deus que ele vem. Por quê? Porque o seu coração tem que estar preso em Deus, Sim. não nas coisas. Tudo vai passar, tudo passa. Mas a fidelidade do Senhor, ela permanece para sempre. Então, não é sobre a Cissa. Não é sobre o produto que a Cissa criou. Até porque esse produto, eu recebi uma palavra sobre esse produto, né? Eu recebi uma palavra dentro do salão. Hoje as pessoas falam, nossa, Belo Afro, a linha de estrutura de caixa, nossa, não tem nada igual. Eu nunca encontrei um produto parecido com o seu, é muito diferente. Mas eu recebi uma palavra a respeito, uma promessa a respeito desse produto. Que Deus colocaria nas minhas mãos uma fórmula que abençoaria não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas. Mas o crescimento só se daria depois do nosso casamento. Depois, e foi muito. A mensagem era muito clara que o crescimento só viria com a minha união. Eu e o do Giovanni, a gente cresceríamos junto. Olha Que só. E não que não tinha acontecido antes, porque eu não estava casada, mas que Deus tinha algo muito grande para poder fazer. E hoje eu vejo a mão do Senhor, porque através da Belo Afro, muitas famílias são abençoadas, né? Milhares de famílias já são todos os dias abençoadas através desse Do produto, produto. através da técnica. Mas por quê? A técnica e o produto é só uma forma de você enxergar É a Deus. ferramenta, É isso aí. né? Essa é uma ferramenta. Gente, para quem não sabe, a Cissa e o Giovanni criou a linha Belo Afro. Hoje eles estão presentes na Europa. A Cissa mora em Alphaville. Quem diria? Macaé? Não, Cachoeira de Macacu. Cachoeira de Macacu. Cachoeira de Macacu. Para Alphaville, Aham. Para o mundo. né? E agora, na Europa, a Cissa já tem uma franquia na Europa, né, Cissa? Tá montando Tá montando. um centro de treinamento na Europa e você aí em casa querendo desistir. Levanta do sofá, vamos pra Depois luta. dessa história aqui, a gente fica até com vergonha de Fica falar com qualquer vergonha. coisa. Fica. Que superação, né, amiga? Meu Deus. Cissa, qual que é o próximo passo da Belo Afro? O próximo passo da Belo Afro, né? Tem muitos passos que a gente que a gente Tá quer, desenhando. que a gente está desenhando, mas o próximo passo agora é a gente conseguir atingir. A gente já está na Europa, né? A gente já está na Europa, presente em alguns países da Europa, mas a gente quer atingir a Europa inteira, né? A Europa toda. E a gente está com um propósito não só de produto, né? Porque a gente tem uma imersão chamada Vencedores, que vocês sempre fazem parte, são abençoadores desse projeto, mas é um projeto onde a gente, além de ensinar a técnica, né? Além de ensinar as pessoas a trabalharem com o produto, mudar a mentalidade das pessoas sobre crescimento, sobre espiritualidade, né? Porque não adianta, gente, sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Às vezes as pessoas questionam e falam assim: vai pro meu curso, que o nome do meu curso é O Segredo da Soltura Da de Caixa. soltura de caixa. Aí, se você for pro módulo de corte, a gente tem o segredo do corte perfeito. Sempre a gente vai usar essa palavra. E no final de tudo, quando as pessoas elas nos conhecem, ela entende que o segredo é ter Jesus. Olha só. Só tem êxito se tiver Jesus. Se ele for o Centro. pilar, se ele for o centro, você vai ter êxito. Se não for, não adianta. Você não vai conseguir. Por quê? Porque ele é prioridade sempre. Então, o próximo passo da Belo Afro é desenvolver esse trabalho agora dentro da Europa. A gente está trabalhando com as franquias, né? Com as franquias. Então, você quer ser um franqueado da Belo Afro, essa é uma Isso. oportunidade maravilhosa, um salão totalmente exclusivo para cabelo crespos e cacheados, aonde você consegue dentro desse salão ter um ambiente riquíssimo, maravilhoso, com cuidados especiais para a mulher negra, né? Há um nicho que ele é bem, que ele está bem situado, né? Sólido. Muito sólido. Então os salões são lindos, são muito São bonitos. lindos mesmo. Então quem quer ter uma franquia da Belo Afro, é uma oportunidade incrível, porque você vai conseguir entregar um serviço de muita qualidade, com produtos de muita qualidade e com uma oportunidade incrível, porque a aquisição para ter uma franquia não é alta, porque tudo foi muito E já vem com todo o treinamento, né, Cissa? vem com todo o treinamento, com todo o mobiliário pronto para executar, para botar para funcionar. Olha só. Bora, galera. Vamos pra cima. E ó, franquia Belo Afro, não é só os produtos, você pode ter um salão aí na sua cidade. E isso aí, Isso. a franquia é um salão para chamar de seu.
Você é dona do salão e dentro desse salão você vai fazer todos os atendimentos para cabelo crespo, para cabelo cacheado, de uma forma assim sensacional, com todo o treinamento, com todo o know-how, algo que tem dado muito certo, né? Já está validado, algo que foi validado e a gente está numa crescente muito boa e a gente está expandindo agora esse trabalho das franquias. Que Perfeito. delícia. Que Perfeito. delícia. Você vê como que, pra gente contar uma história, parece que é rápido a gente contar uma história aqui em 45 minutos, 50, mas é tão gostoso, a gente vai trilhando, e ainda eu que sou uma pessoa que tem foco na imagem, eu vou trilhando e eu vou montando a história na minha cabeça. Eu vou sentindo, parece que eu tô passando junto com você naqueles Isso. momentos. De tão gostoso que é escutar, né, Gi? Vai sentindo, vai criando imagens, memórias. Meu Deus, top. É isso. Eu não tenho nem pergunta mais. Ah, mas eu tenho. Faz a pergunta. Eu sou Pode curiosa. fazer, Gi. Porque aí a gente imagina assim, né? A gente parou no ponto que você foi lá resgatar sua casa, que vocês tinham direito, né? Tem a história do carro. Eu queria que você contasse. É claro que o Isso. carro, a história que é maior, quem passou foi o Giovanni, mas Aham. você estava do lado, você conta a sua visão para nós. Teve a história do carro também, além dela ter ganhado uma casa, Que foi conta no para mesmo nós dia. Isso, do gente, carro. foi muito interessante a história do carro, por quê? Porque a gente não tinha carro, né? E a gente precisava ir até o Precisava ir lá e sem dinheiro. e sem dinheiro. Tinha só uma Só bicicletinha. tinha a bicicletinha lá. Gente, vocês acreditam que essa bicicletinha, depois que eu mudei, eu não sei o que aconteceu com a bicicleta. Sumiu. Até hoje eu não sei Gente, qual destino que Ela só teve essa foi. bicicleta. Aí o que aconteceu? A gente foi na casa da irmã Gisele para poder pedir o carro dela emprestado. E quando chegou lá, Como que tava o carro? o carro não funcionava. parado na garagem. Parado na garagem. O esposo dela falou assim: olha só, esse carro não funciona há anos. Ele veio com defeito de fábrica. Ele não Um anda. carro novo, né? Carro novo, era um Fox. Aí ele falou assim: olha, não anda. Ele falou assim: pastor, se o carro andar, o senhor pode ir. Mas ele não anda. Esse carro veio com defeito de fábrica. A gente está na justiça lutando porque ele veio com defeito de fábrica. Giovanni pegou o carro, girou a chave, o carro andou, ligou. Giovanni saiu com o carro. Botamos um pouquinho de gasolina com o dinheirinho emprestado que a gente tinha, colocamos lá para a gente conseguir chegar em Maricá e pedindo a Deus para aquela gasolina não acabar. Render. E a gente foi. E a irmã desesperada, porque ela falou assim, esse carro vai parar no meio do caminho, porque esse carro não funciona há anos, esse carro tá parado aqui. E a gente foi. Fomos e voltamos e o carro tranquilamente, perfeitamente. Aí o esposo dela falou assim, ah, pastor, você não pode ficar a pé, não. Deixa o senhor com esse carro. Querendo passar o B.O. pra vocês. Passou o carro para Giovanni. Giovanni ficou com o carro. E enquanto Giovanni estava com o carro estava rodando, girando. Normal. Não, a gente pode, vamos dividir em suaves prestações, as parcelas e tal. E Giovanni ficou com o carro. Só que a irmã Gisele, que é um doce de pessoa também, ela falou, ela sentiu falta. Poxa, meu carro, porque ela tinha comprado aquele carro com muito carinho e tal. Uma Uma expectativa, né, do carro expectativa, né? funcionar. e tudo. Ela ficou triste. Aí o esposo dela conversou com o Giovanni. Você acredita que Gisele tá triste porque vendeu o carro? Ela tá arrependida e tal. Aí Giovanni, não, eu não vou deixar minha ovelha triste. Devolveu o carro pra ela, desfez o negócio, botou o carro na garagem. Quando botou o carro na garagem, o carro nunca mais funcionou. Ah, não contratou o motorista? O problema era o motorista. A unção tava sobre o motorista. Era o Aham. motorista. Nunca mais funcionou. E até hoje ela fala: Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Eu falei assim: milagre. Tem É isso. coisas que só Deus vai explicar, que ninguém consegue explicar. E a gente tem muitos milagres que aconteceram no decorrer do caminho, e eu sempre falo Caramba. que são coisas que Deus permite que aconteça só para poder. Escape não é livramento, tá? É só. Então Deus dá uns escapezinhos assim, o carro Aham. pegar, que não pegava, o dinheiro aparecer. Aparece. Aparece no momento nada. do nada. A gente Então, já teve isso algumas experiências. assim. alguns livramentos que Deus tem, né? Alguns escapezinhos que Deus tem assim para você, Pra você depender dele. Hoje eu depender vejo, dele né? para você, tipo assim, calma, eu tô aqui, para você, calma, eu tô aqui. No meio do Nada vai processo. faltar. Isso não vai faltar nada, Se fica acalma. tranquila. Perfeito. Ô, Cissa, e quando foi o ponto de virada? Você passou toda essa trajetória. Como que você fez? Sair daqui de Cachoeira Cachoeira de Macacu. para Alphaville? Então, o que aconteceu? A gente ficou esse tempo dirigindo a igreja. Aí chegou um momento em que Deus falou com a gente claramente que a gente deveria parar. Melhor do que começar é saber o momento de parar. Parar. Né? E você ouvir Deus falar para você, para, as pessoas não vão entender. Até hoje, alguns irmãos de lá, eles falam, poxa, pastor, você vai voltar
não deu, aquele Há tempo ciclo para todas fechou. as Há tempo para coisas. todas as coisas. Aquele ciclo fechou, né? Porque há tempo para todas as coisas. E a gente voltou de novo. Voltei para mim, recebi a casa e tal. A gente voltou de novo para Cachoeiras, porque esse era um lugar distinto, né? Uhum. A gente voltou para Cachoeiras. E ali eu não tinha eu voltei para Cachoeiras, mas eu não trabalhava, tá? Eu Tá. falei assim, eu não vou trabalhar, eu vou continuar quietinha na minha, sem fazer Cuidando de nada. Giovana. E as pessoas começaram, olha, ela voltou, ela tá na cidade. Ela tá na cidade, ela tá na cidade. E foi uma cliente minha chamada Verinha. E ela falou pra mim assim, Cissa, faz o meu cabelo. Eu falei assim, Verinha, não vou fazer. E ela falou, Verinha foi o estupim de tudo. Ah, Ela falou assim, Verinha, Cissa, faz meu cabelo. Assim, Verinha, não vou fazer porque eu não faço mais cabelo, eu não tenho mais material nenhum. Eu não vou fazer mais cabelo. E ela insistiu, insistiu, a Giovanna falou assim, Cissa, a Verinha pede tanto, faz o cabelo de Verinha. Ela, Cissa, não conto pra ninguém. Você sabia que isso é um gatilho, né? Quando a pessoa fala assim, não conta pra ninguém, não. É como se fala assim, pode contar. Pode contar. E eu falei, ela, não vou contar pra ninguém, não. Eu falei assim, então não conta, Verinha, eu vou fazer só o seu cabelo. Você não conta pra ninguém. No outro dia, um monte de mulher na minha porta. ah, Já sabia até o endereço. Porque eu era muito conhecida ela na era cidade. conhecida. Aí todo mundo na minha porta, eu arrumei, naquele dia, no dia anterior, eu arrumei uma noiva, eu fiz penteado, eu fiz um monte de coisa. Gente, como que pode isso, gente? Eu falei, gente, não tem material. Não, mas a gente tem, a gente traz. A gente traz o material e começou aquele monte de Olha. gente me procurando. E eu, muito resistente àquilo ainda. Eu não quero, não quero, não quero. O avô do Giovanni ficou um tempo, tinha algumas casas do lado, ele ficou morando do lado, e ele via aquela movimentação de pessoas atrás de mim, e eu falando, não, não quero trabalhar, não quero trabalhar, não quero trabalhar. E Deus abençoou, que ele falou assim, minha filha, eu vou te dar um presente. Pouco antes dele O vô. falecer, Ah, o vô, ele falou assim, eu vou te dar um presente. Eu nunca vi uma menina tão trabalhadeira. Eu vou te dar um presente. E antes dele falecer, ele abençoou o Giovanni, ele falou assim, eu quero dar um salão para ela. Eu quero dar um uau. salão para ela. E ele abençoou a gente, ele montou um salão com era simples, mas eu para quem não tinha nada, É, sim. né? E daquele salão eu fiquei 6 meses só. Com Tá. o que ele montou, fiquei 6 meses. Depois de 6 meses, eu já fui para um salão com 10 cadeiras. Jesus. E aquilo só foi aumentando, 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 até chegar a um ponto que a gente não suportava mais. A gente se tornou insuportável. O lugar Ah, já não cabia mais a gente. A ah, cidade já não cabia mais a gente. Porque tá. além de atender os clientes, a gente se tornou escola, né? Tá. A gente fez escola de cabeleireiros, de barbeiro. A maioria dos barbeiros da nossa cidade foi nós que formamos cabeleireiros da nossa região. Nós que formamos, né? Os alunos. Vocês não tinham concorrentes, vocês tinham amigos. Isso, amigos. Então a gente foi criando, e então a gente já não tinha mais suporte mais para poder estar ali, né? E a gente começou a viajar muito, dando curso, ministrando cursos. E a gente veio para São Paulo para ministrar alguns cursos. E uma amiga falou assim: Ah, eu queria que você fizesse o cabelo da minha mãe e tal. Aí eu falei assim: Como assim fazer o cabelo da sua mãe? É, eu queria. Ela entrou numa live minha, É, se tornou amiga você já minha. estava na Na internet. internet, eu tava na internet. E porque eu sempre colocava a cara, né, na Ousada. internet. E ela me achou numa live e ficou pedindo pra ser minha modelo no curso que eu tava ministrando aqui em São Paulo. Aí eu vim pra São Paulo, fiz o cabelo dela. Aí ela pediu pra mim fazer o cabelo da mãe dela. Aí eu nunca fiz isso, gente, de atender uma pessoa num outro salão. Nunca fiz isso. Ela, você pode me atender no salão da minha amiga? Eu posso. Ah, Sabe, mas você sempre quando você sente uma coisa assim, que Cissa eu vai, vou. que é pra você ir, eu fui e atendi. Fui no salão atender, aí, gente, não foi um atendimento, né? Deus fez um mistério, uma coisa poderosíssima Mistério, naquele lugar, adoro. um mistério naquele lugar, foi algo poderosérrimo. E logo depois ela marcou para fazer o cabelo da mãe dela. Eu vinha para São Paulo a cada 15 dias para poder dar curso. Então eu ficava mais em São Paulo do que Que no Rio. necessariamente no Rio. E ela, quando eu vim para atender a mãe dela, ela falou assim: Você não quer morar aqui não? Você não tem vontade de morar aqui não? Eu falei assim, quando eu olhei pro condomínio, eu falei assim: Como assim morar aqui? Não tem como morar aqui. Na minha mente, eu pensei. Eu tava com meu filho, o Matheus falou assim: Mãe, como que a gente vai morar aqui? Eu falei assim: Não sei, né, Caramba. Matheus? Não sei. Aí eu falei brincando, falei assim: Quero. Quero, quero. Falei brincando. Fui embora. Quando eu voltei, quando eu cheguei no Rio, ela falou assim: Olha, eu tô com 3 apartamentos para você ver aqui. Eu, como assim? Ela mandou foto pra mim e tal, não sei o quê. Eu, gente, será que isso vai dar certo? Ela, vai dar certo. Conseguiu o apartamento, gente. Com menos de 30 dias eu tava morando já aqui Caramba. em São Paulo. Meu Com Deus. menos de 30 dias. Então,
tudo teve uma trajetória, tudo teve o agir do Senhor em todos os momentos. Mas o principal disso tudo, desde o início até quando eu comecei, aí eu casei, e a gente foi para o campo missionário, depois a gente voltou de novo. Todo esse processo, a sensibilidade à voz do Espírito Santo, ela tem que estar em primeiro lugar. Porque muitas vezes você perde a direção porque você para de ouvir. Nossa, Você não que pode parar de profundo. ouvir. Independente do tamanho da luta, independente do tamanho da dificuldade, independente da dor no estômago de fome. Quantas foram as vezes eu com fome, eu chegava na casa dos irmãos para poder fazer oração e Giovana falava bem assim, ó, tem bolo? Tem café? Porque ela queria que terminasse logo a Logo oração para para poder alguma falar. coisa para ela comer, porque a gente não tinha. E eu ficava quietinha, ele falou assim, Senhor, o Senhor vai prover. E no meio dessa trajetória toda, eu vi muitas pessoas serem curadas. Eu vi muitas pessoas, Deus transformar a vida da família, de Deus restaurar. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quão bondoso foi o Senhor. E através da nossa obediência, mesmo em momentos de dificuldade, porque tem momentos na sua vida que você vai obedecer porque é princípio. O seu corpo Não humano, talvez ele desistiria Sim, no primeiro, mas só que você tem princípios, você sabe quem te deu a palavra, você sabe que ele é fiel para cumprir e que independente que seu corpo padeça, que você sinta os reflexos do que você está vivendo externamente, existe uma força, existe um Deus que ele é muito maior para cumprir aquilo que te prometeu. Então, teve muitas situações que eu agi por princípio. Não, Se isso é porque você era boazinha, não. Era por princípio, que eu sabia princípio. que faça o que precisa ser feito. Nossa. Quer? Quantas foram as vezes que eu chorava, que eu entrava no meu quarto e chorava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, cobre com teu sangue. Eu não sei como que eu vou dirigir esse círculo de oração se eu preciso de oração. Como que eu vou falar para aquela mulher como que eu vou pedir, eu vou pegar o microfone e pedir uma cesta básica para o lar daquela irmã que está precisando, se na minha casa não tem? E eu levantava daquela oração ali, eu ia para a igreja ministrar, quando chegava lá, ministrava e pedia a cesta básica, vamos ajudar uma irmã aqui, que ela precisa muito, está precisando de alimento. O alimento vinha que dava para ela e dava para mim também. Olha só. Mas por quê? Por causa da obediência. é. Por causa da obediência. Eu vi muito, as pessoas às vezes elas querem ver Deus em grandes coisas, mas eu vi Deus nos mínimos Dos detalhes. mínimos. Nos mínimos detalhes. De Deus andar lado a lado com a gente e eu ver realmente, olha, se não fosse a mão, verdadeiramente, se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui. Cara, O segredo de tudo é confiar no Senhor. É saber que Ele está no controle de todas as coisas. É saber que, independente, seja com dinheiro ou sem dinheiro. Porque, gente, as pessoas. É muito fácil. As pessoas. Ah, porque eu quero sucesso e tal. Deus não prometeu nada disso. não. A morte dele na cruz, quando ele morreu na cruz, ele te prometeu salvação, Olha. né? Então, o que você vai conseguir depois vai depender do quê? Vai depender do seu posicionamento em relação aos princípios. Quem cumpre princípios vive promessas, Olha, eu sempre falo isso. Forte. né? Então, tem muita coisa. Ah, não estou vivendo, não vou viver. Para de reclamar, reclama menos. Reclamar, você reclamar 2 vezes pela mesma É a situação. mesma Para coisa. de reclamar. Eu falo pro meu filho, para de reclamar, isso é muito ruim. Deus não. Fala assim, olha, não fica afastando a benção que Deus tem para mim, hein? Eu falo, tá Boa! reclamando muito, você tá reclamando muito, tá afastando a benção, Vou usar lá em casa. a benção que Deus tem. Para com isso. Fecha os olhos. Se a gente parar agora, a gente fechar os olhos por 5 minutos, lembra de onde você saiu. Lembra quem você era. Lembra o que você tinha, o que você não tinha e o que hoje você tem. Então você tem que dar muito glória a Deus. Você tem que agradecer em qualquer situação. Porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. É isso. Ele é muito fiel. Eita, Glória. Falta só uma coisa. Fernando. Falta o que agora? Conta o seu nome verdadeiro pro pessoal. Gente, é muito engraçado. Porque todo mundo me conhece como Cissa Barroso, né? Por quê? O Barroso é do Do Giovanni. Giovanni, o Barroso é do Giovanni. O que acontece? Eu sempre cantei na igreja.
né? Hoje a gente faz parte do ministério da De Alfa, da Cassiane de Jairim, nossos pastores, né? São pessoas abençoadíssimas. Isso. Mas eu sempre ouvi Cassiane cantar pequenininha, lá em Cachoeira de Macacu. Ela ia lá na igreja do meu avô para poder cantar e tal. E eu sempre cantei, né, na igreja. E os irmãos. E outra coisa, hoje eu congrego na De Alfa e foi uma palavra que eu recebi há muito tempo atrás, tá? Com 16 anos eu estava cantando no Salgueiro. Ah, Eu fui numa consagração que tinha no Salgueiro. E um pastor, quando eu comecei a cantar, ele falou assim: Olha, um dia, eu estava cantando o hino da Cassiane, ele falou assim: Um dia você vai estar ao lado dela. Jesus, é Mesmo. forte. Como é que pode, né? Como que pode? Hoje a gente é pastoreado, eu tô lá na igreja, amo, tá? Amo participar com os irmãos lá. É maravilhoso. E todas as vezes que eu tô lá, prestando meu culto ao Senhor, e eu tô vendo ela cantando, e eu começo a chorar, minha filha, mãe, que tanto você chora nesse culto? Eu falei assim, porque um dia eu tava lá na Rocinha cantando, e o Senhor falou para mim que eu estaria aqui. Então eu vejo a mão do Senhor, né? E eu Todo sempre tempo. cantei, né? Eu cantava na igreja, e as pessoas, elas ficavam assim, nossa, você nossa, você canta muito bem, né? Nossa, você canta muito bem. Nossa, que e a mim eu achava que eu ia ser cantora, tá? Achava. Você acredita, Fernando? Acredito. Coisa Achava que linda. ia ser cantora. Até Ia um dia deixar que o cabelo de lado. isso, até que um dia eu falou assim, não é nada disso do que você, Tá pensando. não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso. Loucura. É um outro caminho que eu tenho para você. E hoje eu canto no banheiro, canto em casa, canto na igreja, mas e Deus opera do mesmo jeito. Tá, faz a pergunta de novo, Fernando, que eu já esqueci a pergunta. Da Cissa, da onde saiu seu Isso, Esse nome nome? então, Cissa. e por eu cantar, todo mundo queria, minha família toda queria que eu cheguei até a fazer isso, né? Comecei a gravar nos estúdios, eu tenho músicas Nossa, compradas, que legal. tenho tudo. Cheguei a ter músicas compradas pro CD, cheguei a gravar, tinha uma banda, tudo, e meu nome era Patrícia Verônica. Patrícia Patrícia Verônica. Verônica. É Patrícia novela Verônica. mexicana, gente. Patrícia Verônica. E pro CD seria Patrícia Vitoriano, porque faço parte da família Vitoriano, uma família muito conhecida no interior do Rio de Janeiro. E pro CD seria Patrícia Vitoriano. Vitoriano. E eu falei, quando Deus falou comigo que não era aquilo, eu falei assim, gente, olha só, eu não vou seguir, pode parar. Giovanni chegou até a investir um pouco dentro dessa carreira. Eu falei assim, não, pode parar, eu não vou continuar, não. É outra coisa que Deus quer. E eu parei e eu comecei a me dedicar totalmente, focar só na área do cabelo mesmo. E eu falei assim: olha, a partir de hoje eu quero que me chamem. As pessoas, a minha família já me chamava de Cissa. Por quê? Meu nome é Patrícia porque meu pai decidiu. Ele juntou o nome de duas amigas e colocou o nome em mim. Patrícia, uma era Patrícia e outra era Verônica. Que Só criativo. que queria muito criativo, né? Bem mexicano. Aham. Pegou Patrícia, Verônica, juntou, colocou meu nome, Patrícia Verônica. Mas a minha mãe sempre me chamou de Cissa. Então eu cresci ouvindo todo mundo chamando de Cissa, Cissa, Cissa. Até hoje na minha cidade as pessoas falam Cissa do Taborda, Cissa do Salão e tal. Então Ficou. ficou o Cissa. Cissa. Mas para quando você olhar lá no documento, vai estar escrito Patrícia Verônica. E não tem. Combina com qual, Fernando? O que você acha? Meu Deus. Combina mais com Cissa, não é? Cissa, não. Combina- esquece. E você acredita que quando eu comecei a trabalhar, o meu nome dentro do salão, Cissa Barroso, as pessoas falavam para mim: Deus do céu, esse nome seu não vai ficar bom, não. Ah, Use seu nome, porque minha família era do interior, tem muito disso, né? Nome de família, que a família, o nome da sua família é muito forte e tal, não sei o que. Eu falei assim, é muito forte. Meu avô é um homem abençoado, Maravilhoso. todo mundo é muito maravilhoso, só que eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Vai ser Cissa Barroso. Eu quero que me chamem só de Cissa Barroso. Não, eu já tenho uma Patrícia cantora que eu atendo. A Patrícia Marques é minha cliente. já. Já tá ótimo. Mais uma Patrícia, não. Não vai dar, Né, né? Gi? Não, Já deixa tem a a sua Cissa irmã, mesmo. né? Só assista. Hã? Ainda E tem tem a minha sua irmã irmã, ainda, Patrícia Patrícia Paula. Pascoal. Olha, bem quase mexicana também. É, A gente pode já fazer uma novela mexicana, tá? já tem o que papo papel. bom, né, Gi? Foi maravilhoso, né? Delícia, já era, né? Já Ah, passou agora faz já estourei, tempo. não quero nem olhar pra trás aqui, senão os meninos vão falar: chega, chega. Chega. Mas só pra terminar, vamos despedir da Cissa, agradecer, Mas deixa ela né? deixar a mensagem final, né? Ela já deixa o final e fecha, Já igual. fecha. Então, Cissa, quero te agradecer mais uma vez, sua disponibilidade, o seu coração, a sua entrega, a sua história. Que maravilha, né? Que bênção. Eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas, vai ajudar muitas mulheres, né? Porque é uma história de superação, de força, mas ao mesmo tempo é uma história que honrou todo mundo, honrou a mãe até hoje, né? Leva a mãe lá no salão e fala: olha, isso aqui é
Fruto. Você me ajudou, né? Não Sim. construí sozinha, né? Isso é muito importante, a gente trabalhar esse lado também de honra. Quantas pessoas são brigadas com pai e com mãe sem ser grato pela vida, né? É, É isso. Então, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Quando quiser compartilhar o restante da com história, certeza. venha. Até o próximo evento, dia 24. Isso. Isso. Cissa tá com a gente no dia 24 de Dia junho, 24 né? de junho. Junho. Junho, é. Nós vamos no evento de empreendedores da área da beleza e te agradecer por estar aqui com a gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha, dá Isso like. aí. E se antes da gente terminar, olha pra essa câmera aqui, ó. Manda aquele recado pra galera, abre o coração aí, o que você quiser falar pra galera, abre o coração. Gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no podcast. Maravilhoso, esse casal aqui é um casal de Deus, abençoadíssimo. E para você que está nos assistindo, lembre-se de uma coisa: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não importa a situação que você esteja vivendo, eu sou a prova viva do que Deus ele é capaz de fazer. A partir do momento que você acredita e que você entende que existe um Deus, que ele te vê, que ele contempla todas as suas lágrimas, que ele te observa em cada detalhe. Talvez o seu esposo não te observou, seu filho, sua mãe, seu pai. Não sei qual a situação que você está vivendo, mas eu sei que existe um Deus que ele vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Independente da circunstância, só confie e siga firme no propósito. Cumpra todos os princípios, não foge de nenhum princípio, porque eu tenho certeza que todas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, tá? Uau! Uau! É isso. Pessoal, esse foi mais um Pod Beleza. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e indica para um amigo. Um grande beijo. Até mais.